Olá, olá, querido líder, tudo bem? Pastor Júnior aqui falando com você nessa hora. Deixa eu te falar uma coisa. O cristão pode se envolver na política? Um líder deve falar sobre política? É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui e eu quero convidar você a refletir sobre esse assunto. Bora? Olha só, é interessante a gente tocar nesse assunto em dias hoje que há polarizações de todos os níveis. Dentro do contexto da liderança, um líder por si só, ele já trabalha com política, até porque política é a arte de governar, né? E governar bem. Para refletirmos sobre isso, é importante eu e você, como líderes, entendermos que dentro do contexto social que vivemos, a, um cristão ele tem uma representatividade da sociedade. E através do voto, né, nós sabemos que nós colocamos representantes tanto na Câmara Municipal, na Câmara Estadual, dos deputados e também no Senado Federal, e incluindo a presidência, os governadores e tudo mais, os prefeitos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se eu, como líder, e você, como líder, não der orientações claras às pessoas em que lideramos, no nosso caso, dentro do contexto da igreja, muitas pessoas ficam perdidas por não terem, talvez, informações mais esclarecidas. E a verdade é que no período, né, eletivo, as pessoas querem fazer a igreja de curral eleitoral. E uma das coisas que eu particularmente não tenho ligação com as pessoas que costumam dizer o seguinte: pô, fecha comigo, fecha com o candidato tal. Olha, eu não fecho com o candidato tal e tal e tal. Não tem isso. Se alguém perguntar para mim, você é Lula ou Bolsonaro? Eu falo assim: olha, eu não sou nem lulista nem bolsonarista. Eu sou um brasileiro, sou pastor, sou um líder que pensa em favor do Brasil e das pessoas. Por quê? Porque os políticos passam, mas os meus princípios e valores continuam. Então, dentro do contexto hoje que nós estamos vendo tão inflamado sobre a política, eu quero que você compreenda que nós estamos tendo muitas dificuldades de, inclusive, cristãos discutindo, brigando entre si. Eu acredito que esse tipo de circunstância mais atrapalha do que ajuda. Agora, se nós voltarmos para a palavra de Deus, nós temos alguns princípios inegociáveis, como a família, como o princípio da vida, como a ajudar as pessoas que são necessitadas, como a igreja pregar o evangelho do reino. E junto com esse evangelho do reino vem as bênçãos advindas de uma igreja, de um líder e de pessoas envolvidas com a palavra. Na minha concepção, e aí eu estou falando uma posição minha, eu não defendo e não voto em pessoas que defendem princípios que a Bíblia claramente é contra. Então, eu quero deixar muito claro para você que é líder, que reflita sobre isso. Oriente as pessoas a manterem os princípios bíblicos, aos princípios da palavra de Deus e não vender seus votos, não vender por, votar por amizade. Eu quero que você compreenda que nesse tempo, eu e você, nós estamos envolvidos em uma guerra, exatamente, uma guerra de princípios e valores que precisam ser formalizados, que precisam ser mantidos. Os princípios judaicos cristãos, eles estão sendo atacados nesse tempo. E o seu filho está sofrendo isso. O meu filho está sofrendo isso. Nossa geração está sofrendo isso. Eu sou professor no ensino fundamental e no médio, e eu tenho visto como os nossos adolescentes, nossas crianças e adolescentes têm sido atacados. Eles têm sido atacados com ideologias, com princípios e valores
contra os princípios da palavra de Deus que nós, como cristãos, damos valor. Então eu quero convidar você, líder, a se mobilizar, a se movimentar para começar a trazer fundamento, para começar a trazer entendimento. Eu vou falar para você o seguinte: dentro desse cenário que nós estamos vivendo, é preciso eu e você, nós levantarmos e explicarmos para os nossos adolescentes, nossos jovens, nossas crianças, os adultos, sobre o que está acontecendo, sobre a guerra que está acontecendo e principalmente no campo da mente. E nós precisamos orar, jejuar, ensinar as Escrituras, mas também temos que ler o tempo em que estamos vivendo. Então, eu desafio você, líder, a poder, mobilizar assuntos que os nossos filhos, nossos adolescentes, a população estão recebendo todos os dias pela mídia do inferno. E que tal você mobilizar a tua liderança, a tua igreja, para falarem de assuntos que os nossos jovens e adolescentes e a família estão ouvindo todos os dias. Só que agora com a perspectiva totalmente voltada para a Bíblia, Palavra de Deus, e também com conceitos de forma inteligente. A Bíblia nos diz que Deus daria pastores com inteligência para pastorear o rebanho dele. Querido pastor, se atualize, estude, pesquise. Não fique com a mentalidade da Idade Média. É preciso você ler o tempo para que você também entenda como agir nesse tempo. Então eu quero convidar você, querido líder de coração, falando para você exatamente o que eu penso de forma breve aqui, rápida, mas quero despertar você a ler os tempos e agir de acordo com a estratégia, a necessidade e aquilo que o Espírito tem movimentado nesse tempo. Eu quero que você saia daqui desse vídeo com reflexão, com pensamento e direção para você se mover e fazer algo em favor da sua juventude, da sua igreja, da sua família, para a glória de Deus, tá certo? Então eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.